Então vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui uma revisão para a gente fazer sobre alguns exercícios aqui sobre gases, tá? Pessoal, vamos lá. Primeiro exercício aqui, ó. De acordo com a teoria cinética dos gases, é incorreto afirmar que 1. Energia cinética é proporcional à temperatura em Kelvin. Aqui não é de Kelvin, Kelvin. Certo ou errado? É certo, né? Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética dos gases. Na verdade, a temperatura surge da energia cinética dos gases. Quanto maior a energia cinética, maior a temperatura. Porque a temperatura é justamente o grau de agitação. B. Partículas estão muito unidas e têm baixa velocidade. As partículas falso, né? Aí a gente já encontra falso. Então, os gases e as partículas estão muito separados. Como eu falo para vocês, se vocês pegarem 18 ml de água líquida e passarem para a forma gasosa, elas têm um volume de 22,4 litros. Então, é mais de 1.300 vezes o aumento de volume. Tá? C. As partículas ocupam todo o volume disponível e têm movimento livre. Tá? Verdadeiro também. É assim que a gente percebe o cheiro das coisas. Tá? Porque as moléculas do ar se deslocam. D. As partículas possuem alta velocidade e ocorrem choques entre elas enquanto as paredes do recipiente contêm. Verdadeiro também, tá? Possuem altas velocidades e se bate, se choque. E é esse choque contra as paredes do recipiente que gera pressão. Letra E. As partículas têm movimento desordenado. Sim, igual as criancinhas da tarde. Não tem ordem nenhuma. Agora, sobre transformações gasosas. Certo gás encontra-se a pressão de 5 atm. Que pressão será necessária para que o volume se reduza à metade em um processo isotérmico? Então, como eu falei, vamos colocar ele do ladinho aqui, tá? Qual que é a pressão? Pressão inicial, que a gente chama de P1, 5 atm. E aí, o volume inicial, a gente não sabe, o V1. A gente vai chamar de V. E ele quer saber qual que é a pressão final, P2, para que esse volume se reduza à metade, ou seja, V2 seja a metade do volume inicial. E aí a gente sabe lá, pessoal, que pela lei de Boyle, P1 a V1 igual P2 vezes V2 quando é uma transformação isotérmica. Qual que é a pressão inicial? 5. Volume inicial V. Pressão final, a gente quer descobrir. Volume final, V sobre 2. Ok? Primeira coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui diferente esse V sobre 2. Vamos passar esse V aqui dividindo, vai ficar 5 igual P2, que multiplica V sobre 2, e aqui um V também, tá? Então, vai ficar, ó, V dividido por V, simplifica. Fica 5 igual P2 sobre 2. Vamos terminar aqui do ladinho. Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar 5 vezes 2 igual a P2. 2 vezes 5, 10 igual a pressão 2. Então, a pressão 2 é 10. Qual que é a unidade? ATM. 10 ATM. Tá? Na prática, o que a gente percebe? Olha, para o volume diminuir pela metade, a pressão tem que dobrar. Então, tranquilinho, né? Como toda transformação. Então, olha, para eu conseguir fazer com que o volume fique pela metade, eu tenho que dobrar a pressão. Durante o inverno no Alasca, esse é o segundo exercício, a temperatura é de menos 23 graus. Um esquimó enche um balão até seu volume seja de 30 litros. Ao verão, a temperatura chega a 27. Qual é o inteiro mais próximo que representa o volume do balão no verão, supondo que ele não perdeu gás, que a pressão dentro e fora não muda e que o gás é ideal? Então, pressão não muda. Se a pressão não muda, ele é dito que é uma transformação isobárica. E aí, o que a gente tem? Vamos colocar aqui do ladinho. Transformação isobárica, a gente vai ter que V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Qual que é o volume inicial? V1. Volume inicial, que ele fala ali é... Nossa, desculpa aqui, pessoal. Fiz uma riscaiada aqui. Qual que é o volume inicial? 30 litros. Qual que é a temperatura inicial?
menos 23 graus Celsius. E aí a gente já transforma direto para Kelvin, porque sempre que nas continhas, a temperatura tem que sair em Kelvin, tá? Então vai ficar uma temperatura de menos 240 graus Kelvin. Volume final, o V2 a gente quer descobrir. Nossa temperatura final é igual a 27 graus Celsius mais 273 igual a 300 Kelvin, né? Vamos perceber. Já de cara a gente tem que saber o seguinte: aumentou a temperatura, o volume tem que aumentar também, tá? Isso é a lei a lei da transformação isobárica. Vamos lá, volume inicial 30 litros, temperatura inicial 240, igual volume final, a gente quer descobrir, temperatura final 300 Kelvin, tá? Esse 300, tá? O V2 está dividindo por 300. Vamos passar esse 300 para lá multiplicando, vai ficar 30 litros vezes 300 dividido por 240, igual ao nosso V2. E aí, fazendo essa continha, 30 vezes 309 mil, dividido por 240, vai dar em torno de 37, nosso volume final aqui, 37,5 litros, tá? Perceba, aumentei a temperatura, o volume aumentou também, tá? Porque temperatura e volume são proporcionais. Próximo exercício. Um mol de gás hélio ocupa 22,4 litros no bairro, que era na beira do rio Itiberê, em Paranaguá, a 37 graus Celsius, tá? Em Brasília, com pressão atmosférica de 700 milímetros de mercúrio, o volume ocupado será de... Aí é o seguinte, pessoal. Aqui, ó. Aqui a gente está pensando que nada é constante aqui. Veja só. Aqui a gente não tem nem volume, nem temperatura, e nem tudo varia. E aí, quando tudo varia, a gente está falando da equação geral dos gases, tá? Que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Vamos colocar aqui do ladinho aqui, ó. P1V1 T1 igual P2V2 T2. Qual que é a pressão inicial? Bom, se a gente está aqui em Paranaguá, é a beira do mar, é 1 atm. Volume inicial, 22,4 litros. Temperatura inicial, 37 graus Celsius. Só que vamos transformar direto para Kelvin, mais 273 igual a 300 Kelvin. Pressão final. A pressão lá atmosférica é 700 milímetros de mercúrio. E aí a gente tem um problema. Porque aqui no começo a pressão está em atm. E aqui a pressão está em milímetros de mercúrio. A gente vai ter que encontrar o jeito de transformar. Qual que é o jeito mais fácil aqui, ó? Tabelado, a gente sabe que 1 atm é 760 milímetros de mercúrio. E aí a gente já tem as duas pressões da mesma unidade. É milímetros de mercúrio. Tá? Aqui não precisa estar em atm. Volume final, a gente quer encontrar. E a temperatura final, 27 graus Celsius. Vamos transformar para Kelvin sempre. Vai ficar igual a 300 Kelvin. Aqui, ó, desculpa, é 310 Kelvin aqui, tá? E a equação geral dos gases é P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Lembrando que a gente quer o volume final. Só substituir os valores. Aqui, P1, 760. Volume inicial, 22,4. Eu não sei qual que é o resultado disso, porque, olha, a pressão diminuiu e a temperatura também. E aí, quando duas variáveis se alteram, a gente não sabe o resultado. Temperatura inicial, 310. Igual. Pressão final, 700. Vezes. Volume final, a gente quer descobrir. E a temperatura final, 300. Tá? Aqui, ó, pessoal, a gente pode tirar esse zero com esse zero, e aqui a gente pode tirar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, tá? Fica 76 vezes 22,4 dividido por 31 igual 7 vezes V2 sobre 3, tá? Vamos isolar o V2? Vamos isolar o V2 aqui. Vou passar esse 3 multiplicando, vai ficar 76 vezes 22,4 vezes 3, dividido por
31, que multiplica o 7. Estava multiplicando, passa dividindo. Qual é V2? Vamos fazer aqui do ladinho. V2 vai ser igual. 76. Se não quiser cortar os zeros, pode fazer também, tá? Não vai dar diferença. 76 vezes 22,4 vezes 3. Igual a 5.107,2 litros. Dividido por 31 vezes 7 vai dar 217, né? Isso. V2 vai ser igual. Qual que é o volume final? 23,5 litros. Então, perceba que aqui o volume deu uma aumentadinha, tá? Bem pequena, mas o volume 23,5 litros. Deu uma aumentadinha no volume, tá? Porque a pressão diminuiu e a temperatura diminuiu também, não tem como saber. Mas, assim, quem ganhou acabou sendo a diminuição da pressão que ocasionou o aumento do volume. Belezinha, pessoal? Cortei os zeros ali. Se vocês quiserem fazer sem cortar, não tem problema. Próximo. A massa de oxigênio necessária para encher um cilindro de capacidade igual a 50 litros sob pressão de 10 atm e 25 graus Celsius é de... Aí ele deu o volume molar a 1 atm 25 graus e deu a massa molecular do oxigênio, tá? Perceba aqui, pessoal, vamos colocar os do ladinho aqui, ó. O que ele está dando? Ele está dando a pressão 10 atm. Ele está falando que é o volume 50 litros. Temperatura 25 graus, vamos transformar direto para Kelvin. Igual a mais 270, fica 298 Kelvin. Sempre para transformar de graus Celsius para Kelvin, soma com 273. E a massa molar do oxigênio igual a 32 gramas por mol. E aí o seguinte, a gente tem a famosa equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Mas a gente pode substituir esse N por massa sobre massa molar. Tá? Lembrando que essa forma que a gente vai usar. Lembrando que esse R, se a gente usar em ATM, o R é um valor tabelado, é uma constante 0,082. Tá? Litro ATM por Kelvin por mol. Tá? Só podemos falar isso quando a gente, ou esse valor, quando a gente usar em litro em ATM. Agora vamos colocar a forma do ladinho aqui em cima. P vezes V igual a massa sobre massa molecular vezes R vezes T, tá? A gente quer descobrir o quê? A massa, tá? Essa massa aqui de cima, o Mzinho. A massa molecular, todos os outros dados a gente tem pressão, volume, massa molecular, o R e o T. Qual que é a pressão, pessoal? 10 atm, 10 vezes o volume, 50, igual a massa que a gente quer descobrir, vezes, nossa, que reta, o R, 0,082, vezes temperatura, 298, dividido por 32. Tá? Pessoal, esse 32 aqui está dividindo, vamos passar multiplicando, 10 vezes 50 vezes 32, igual M vezes 0,082 vezes 298. Vamos fazer essas continhas aqui, vamos fazer um pouquinho diferente. 10 vezes 50 vezes 32, que vai dar igual a 16.000. 16.000 igual 0,082 vezes 298. Vai dar 24.436. Tá bom? Aí vamos vezes o nosso M. Vamos para esse valor, a gente já descobriu o valor do M, esse 24,416 está multiplicando, vai passar dividindo. 16.000 dividido por 24,436 igual a M. Então, esse valor vai dar igual a 606
54,8 gramas, tá? Esse é o valor do M pelos meus cálculos. Vamos conferir aqui, 0,82 vezes 298. 10 vezes 50 vezes 32. Isso aí, tá? Belezinha? Então, essa é a massa. Só a aplicação da fórmula, tá? Galerinha, era essa a revisão que eu tinha preparado para vocês, só sobre gases. Penso que a gente falou um pouquinho de tudo. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente conversa, tá bom? Sempre mantenha contato, tá? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.